Prepare-se para uma jornada reveladora neste documentário sobre um tema sério e urgente: o karoshi, ou morte por excesso de trabalho, uma realidade triste no Japão moderno. Nesta sociedade famosa por seu trabalho árduo, vamos explorar como os limites entre dedicação e excesso são frequentemente ultrapassados, afetando profundamente as pessoas. O karoshi tem suas origens no Japão pós-guerra, um período de reconstrução rápida e crescimento econômico. As empresas japonesas, determinadas a revitalizar o país, promoveram uma cultura de trabalho que exigia dedicação total dos funcionários. Durante as décadas de 1960 e 1970, o boom econômico trouxe prosperidade, mas também estabeleceu uma cultura onde os trabalhadores eram fundamentais para o sucesso das empresas. Isso resultou em longas horas de trabalho e horas extras como práticas comuns. Os japoneses aceitavam essas longas horas de trabalho por razões culturais e sociais profundas. A lealdade ao empregador era valorizada, e dedicar-se totalmente ao trabalho era visto como uma obrigação moral. Havia forte pressão social para seguir as normas do grupo e trabalhar muitas horas era um sinal de comprometimento e respeito aos colegas e superiores. A hierarquia corporativa impunha um respeito quase reverencial pelos superiores. Muitos trabalhadores sentiam que precisavam se sacrificar para não decepcionar seus chefes, o que perpetuava um ciclo de dedicação extrema. A identidade pessoal frequentemente se confundia com o trabalho, onde o sucesso profissional era uma fonte importante de orgulho e status social. Outro aspecto cultural importante era o princípio do Gama, que significa suportar com paciência e dignidade mesmo em situações difíceis. Isso incentivava os trabalhadores a enfrentarem as dificuldades e pressões no trabalho, muitas vezes às custas de sua própria saúde e bem-estar. Para entender o fenômeno do karoshi, precisamos explorar um pouco mais esse princípio do Gama e sua influência na cultura corporativa japonesa, onde a submissão aos chefes e a repressão dos sentimentos são práticas comuns. Esses elementos culturais são essenciais para compreender como a pressão e o estresse se acumulam nos trabalhadores. Na sociedade japonesa, a hierarquia é profundamente respeitada. Os chefes são vistos como figuras de autoridade indiscutível, e desafiá-los não é uma opção. Isso cria um ambiente onde os trabalhadores se sentem obrigados a cumprir todas as demandas, independentemente do impacto em sua saúde. Os trabalhadores são encorajados a suportar dificuldades e estresse sem queixar-se, mantendo uma fachada de calma e controle. A repressão dos sentimentos é outra consequência dessa cultura. Expressar frustração, cansaço ou sofrimento é visto como um sinal de fraqueza. Em vez disso, os trabalhadores internalizam seus problemas, levando a níveis perigosos de estresse e esgotamento. Especialistas apontam que essa repressão emocional pode ter consequências graves para a saúde mental e física. O estresse não expresso se acumula, resultando em ansiedade, depressão e, em casos extremos, colapsos físicos que podem levar ao karoshi. As reuniões longas e a expectativa de estar disponível a qualquer momento são parte dessa dinâmica. Trabalhadores frequentemente se encontram em situações onde não podem recusar tarefas adicionais, mesmo que isso signifique sacrificar o tempo com a família ou o descanso necessário. A submissão e repressão dos sentimentos não apenas contribui para o karoshi, mas também para uma série de problemas de saúde mental que muitas vezes passam despercebidos. A falta de canais adequados para expressar e gerenciar o estresse cria um ciclo vicioso de sofrimento silencioso. Em 1988, foi criada a linha direta Karoshi 110 no Japão, com a ajuda de advogados de todo o país, para tratar casos de morte por excesso de trabalho. Na época, o governo japonês e a sociedade médica negavam que o excesso de trabalho pudesse ser fatal. As reclamações de acidentes de trabalho por mortes e suicídios relacionados ao excesso de trabalho raramente eram reconhecidas, não havia vitórias nos tribunais, e os sindicatos não abordavam essa questão de forma efetiva. Porém, tudo isso mudou quando, em 27 de agosto de 1991, um funcionário de 24 anos da Dentsu, com 2 anos na empresa, tirou a vida em sua casa. Ele trabalhava até 147 horas extras por mês. A família processou a empresa, alegando que as longas horas causaram sua depressão. Esse foi o primeiro caso a exigir responsabilidade da empresa por excesso de trabalho, levando a mais processos por mortes relacionadas ao trabalho. Em 2000, a Dentsu pagou 168 milhões de ienes em indenização.
A decisão também revelou que ele sofreu assédio, incluindo ser forçado a beber cerveja derramada em seus sapatos e ser atingido com um salto de sapato. Em 1999, o Dr. Toshiro Nakarara, pediatra em um hospital de Tóquio, faleceu após se jogar do telhado do hospital. Ele frequentemente trabalhava mais de 30 horas seguidas durante os plantões, enfrentando grande estresse devido às políticas do hospital. A família entrou com uma ação para que a morte fosse reconhecida como acidente de trabalho por excesso de trabalho. Em 28 de março de 2007, o governo desistiu do recurso, e a morte foi oficialmente reconhecida como acidente de trabalho. E assim surgiu o famoso karoshi, no auge do crescimento econômico nos anos 80, quando os salários no Japão atingiram seu limite. No pico desse boom econômico, quase 7 milhões de pessoas, cerca de 5% da população total do país, trabalhavam semanas exaustivas de 60 horas, enquanto em países como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, o horário de trabalho era das 9 da manhã às 5 da tarde. Uma pesquisa de 1989 revelou que 45,8% dos chefes de seção e 66,1% dos chefes de departamento em grandes empresas acreditavam que morreriam de tanto trabalhar. Naquela época, já havia tantas mortes de trabalhadores de colarinho branco devido à sobrecarga de trabalho que o governo começou a prestar atenção. Quando a bolha econômica estourou no início dos anos 90, a cultura do excesso de trabalho piorou ainda mais. Nos anos seguintes, conhecidos como a década perdida, o karoshi atingiu proporções epidêmicas. O número de mortes entre os gestores atingiu níveis dos quais o Japão ainda não se recuperou. Em abril de 2008, um meteorologista de 25 anos começou a trabalhar como estagiário no Centro de Previsão Veaternels em Tóquio. Em maio, ele foi transferido para o Centro de Previsão em Chiba, onde preparava previsões meteorológicas para a mídia. Ele trabalhava das primeiras horas da manhã até a meia-noite e fazia entre 134 e 232 horas extras por mês, muito acima do limite considerado seguro. Devido ao excesso de trabalho, ele ficou deprimido. Em 1º de outubro de 2008, seu chefe disse que seria difícil contratá-lo permanentemente. No dia seguinte, devido à grande frustração, o meteorologista deu fim na sua vida em casa. Em 1º de outubro de 2010, a família do rapaz processou a empresa no Tribunal Distrital de Kyoto, pedindo cerca de 100 milhões de ienes por danos. Em 14 de dezembro do mesmo ano, a empresa pediu desculpas formalmente no Tribunal Distrital de Kyoto e foi alcançado um acordo com a família enlutada. Imagine caminhar pelas movimentadas ruas de Tóquio ou sentar-se em um trem e avistar alguém dormindo nos lugares mais incomuns. Esse fenômeno, conhecido como inemuri, que pode se traduzir como dormindo, mas presente, é uma prática comum no Japão, onde as pessoas tiram breves cochilos durante diversas atividades, seja no trabalho, transportes públicos ou até mesmo em elevadores. Para muitos japoneses, praticar o inemuri significa que a pessoa está exausta devido ao excesso de trabalho ou estudo, muitas vezes tendo que sacrificar suas horas de sono por causa disso. E isso para eles é considerado louvável. É importante lembrar que no Japão, a hierarquia desempenha um papel significativo na prática do inemuri. Enquanto é considerado aceitável para pessoas em posições de alto escalão, o mesmo não se aplica aos subordinados. Os superiores podem praticar o inemuri na presença de seus subordinados, mas estes não têm a mesma liberdade de tirar um cochilo diante de seus chefes. Portanto, cuidado ao pensar em cochilar na frente do seu chefe. Embora o inemuri possa proporcionar um alívio temporário, ele não resolve os problemas de excesso de trabalho e falta de descanso adequado. Ele é uma resposta cultural que, no fim das contas, perpetua a exaustão e o estresse, contribuindo para o problema maior do karoshi. Um homem de 28 anos, funcionário da A1 Pictures, uma produtora de anime em Tóquio, tirou a própria vida em outubro de 2010 após deixar o emprego devido à depressão causada por excesso de trabalho. O homem trabalhou integralmente de 2006 a dezembro de 2009. A empresa não possuía um sistema de controle de horas, mas seu prontuário médico indicava que ele trabalhava cerca de 600 horas por mês. O escritório de padrões trabalhistas de Shinjuku concluiu que ele desenvolveu depressão devido ao trabalho excessivo, com pelo menos 100 horas extras nos meses anteriores ao incidente. O início dos sintomas foi estimado por volta de dezembro de 2008, com base em diários deixados pelo homem em uma rede social exclusiva.
Seus registros mostraram que as horas extras variavam de 134 a 344 horas mensais nos 6 meses anteriores. O advogado Izumi destacou que o homem frequentemente não conseguia ir para casa e não havia evidências de pagamento de horas extras, mencionando que houve períodos em que ele passou 7 dias seguidos no escritório e não teve folga por 3 meses. Os pais do homem, que solicitaram indenização trabalhista, expressaram seu desejo de que tragédias semelhantes não ocorram novamente na indústria de anime. O rapaz era responsável pela coordenação da produção, envolvendo solicitação e recebimento de desenhos para animes como Okiku Furikabuchi e Kanaji. Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Tóquio em outubro de 2010. A empresa não comentou o caso, alegando desconhecimento dos detalhes. Essa é uma história comovente e trágica sobre Matsuri Takahashi, uma jovem de apenas 24 anos, que começou a trabalhar na Dentsu, a maior empresa de publicidade do Japão, em abril de 2015. Matsuri era uma estudante brilhante da Universidade de Tóquio, onde se formou em filosofia e participou de um programa de intercâmbio na China. Apaixonada pela mídia, ela sonhava em criar conteúdo online e contribuir para a sociedade. No entanto, logo após entrar para Dentsu, Matsuri enfrentou uma realidade muito dura. Em outubro, seu emprego foi oficializado e, com isso, vieram longas horas de trabalho, muitas delas não remuneradas. Ela relatou à sua mãe que estava trabalhando tanto que mal conseguia dormir, chegando a dormir apenas 10 horas por semana. Nas redes sociais, Matsuri expressou seu esgotamento e desespero em várias postagens. No dia 25 de dezembro de 2015, Matsuri enviou uma mensagem final para sua mãe, agradecendo por tudo e dizendo que a vida e o trabalho eram insuportáveis. Infelizmente, ela tirou sua própria vida naquele dia. Sua morte trouxe à tona uma cultura de trabalho extremamente exigente na Dentsu, que já havia sido advertida várias vezes por autoridades trabalhistas para melhorar as condições de trabalho de seus funcionários. Durante o julgamento, o presidente da Dentsu, Yamamoto, pediu desculpas repetidamente, reconhecendo a responsabilidade da empresa pela tragédia. Ele mencionou que havia uma crença na empresa de que quanto mais alguém trabalhava, melhor atendia às necessidades dos clientes. Essa mentalidade, segundo Yamamoto, contribuiu para a criação de um ambiente de trabalho tóxico e insustentável. Após o julgamento, a mãe de Matsuri participou de uma coletiva de imprensa, levando consigo uma foto de sua filha tirada nos Estados Unidos antes de começar a trabalhar na Dentsu. Emocionada, ela declarou que por mais que Yamamoto peça desculpas, sua filha nunca mais voltará. Ela expressou o desejo de que a empresa tivesse proporcionado um ambiente onde Matsuri pudesse trabalhar de forma saudável enquanto estava viva. Em 2017, a empresa foi multada em 500 mil ienes, cerca de 19 mil reais, devido às práticas ilegais de horas extras que resultaram na morte da jovem Matsuri. Diante de tudo isso, muitos de vocês devem estar se perguntando por que essas pessoas simplesmente não saem dos seus trabalhos ao invés de chegar ao ponto de tirar a própria vida. A verdade é que as coisas não são tão simples assim. No Japão, trocar de emprego frequentemente é visto com desconfiança. Aqueles que mudam de trabalho a todo instante são rotulados como instáveis, desleais ou incapazes de se comprometer. Isso gera uma pressão adicional para que os trabalhadores permaneçam em empregos onde não estão felizes, temendo que uma mudança de emprego prejudique sua reputação e futuras oportunidades profissionais. O medo de ser estigmatizado como um job hopper faz com que muitos suportem condições de trabalho insalubres, acreditando que é melhor permanecer infeliz do que enfrentar as consequências sociais e profissionais de mudar de trabalho. Outro fator que agrava essa situação é o bullying no ambiente de trabalho, conhecido no Japão como idime. O idime pode ocorrer de várias formas, desde o isolamento social e a exclusão, até o assédio verbal e a sobrecarga de trabalho. As vítimas de idime frequentemente se sentem impotentes e incapazes de buscar ajuda, já que reclamar pode ser visto como sinal de fraqueza. A própria Matsuri em suas redes sociais compartilhava momentos onde seu chefe praticava bullying com ela, como podemos ver nessa postagem. O bullying não só deteriora a saúde mental dos trabalhadores, mas também reforça a ideia de que não há saída além do sofrimento em silêncio. A combinação de um ambiente de trabalho tóxico com a pressão cultural para não abandonar o emprego cria um ciclo de desespero que, tragicamente, pode culminar no karoshi. Para nós ocidentais, pode parecer que a pessoa escolheu submeter-se a essas condições. No entanto, essa escolha é muitas vezes uma ilusão.
As pressões culturais, sociais e financeiras criam uma rede de obrigações que é difícil, se não impossível, de escapar. A vergonha associada à saída do emprego, o medo de perder a segurança financeira e o estigma de ser visto como fraco ou inútil são fatores que contribuem para que muitos permaneçam em situações insustentáveis. Para muitos, dar cabo da vida acaba sendo visto como a única saída honrosa em um sistema que parece não oferecer outras alternativas. Além disso, o isolamento e a falta de suporte psicológico agravam ainda mais essa situação. Muitos trabalhadores não se sentem à vontade para buscar ajuda devido ao estigma associado a problemas de saúde mental no Japão. As empresas, por sua vez, raramente oferecem apoio adequado, perpetuando um ciclo de estresse e desespero. Quando uma pessoa tira a própria vida por causa do karoshi, ela não está simplesmente cedendo a uma escolha pessoal, ela está sucumbindo a uma pressão que, muitas vezes, é insuportável e invisível para aqueles que estão fora dessa realidade. Julgamentos simplistas e insensíveis ignoram as complexas teias culturais e sociais que levam alguém ao karoshi. Em vez de culpar as vítimas, é necessário compreender a profundidade do problema e trabalhar para criar um ambiente de trabalho mais saudável e humano. Somente através da empatia e da reforma estrutural será possível evitar que mais vidas sejam perdidas nessa tragédia silenciosa. É crucial que haja uma mudança de mentalidade, tanto dentro do Japão quanto na forma como os ocidentais interpretam essas tragédias. Reformas nas políticas de trabalho, maior apoio psicológico e uma reavaliação dos valores culturais que perpetuam o karoshi são passos essenciais para proteger os trabalhadores e honrar a memória daqueles que perderam suas vidas. Nos últimos anos, o Japão tem se esforçado para enfrentar esse problema crescente. Em 2013, 38 governos locais apresentaram um parecer pedindo a promulgação de uma lei básica para prevenir o karoshi. Esse movimento também ganhou apoio nacional, com uma coligação bipartidária de parlamentares empenhada em criar uma legislação específica. Durante as eleições para a Câmara dos Conselheiros em 2013, o Partido Comunista, liderado por Kazushi, obteve um aumento significativo de assentos. Parte desse sucesso foi atribuído às suas críticas contundentes sobre o excesso de trabalho. Em dezembro de 2013, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar começou a inspecionar empresas conhecidas como empresas negras, que são aquelas empresas com práticas de trabalho abusivas. A inspeção revelou que 82% das 5.111 empresas investigadas estavam em violação das leis trabalhistas. Como resultado, o Ministério anunciou medidas para orientar essas empresas e divulgar os nomes das que persistissem nas violações. Em 23 de maio de 2014, o Comitê de Saúde, Trabalho e Bem-Estar da Câmara dos Representantes aprovou por unanimidade o projeto de lei para promover medidas contra a morte por excesso de trabalho. A lei, promulgada em 20 de junho de 2014 e em vigor a partir de novembro do mesmo ano, estabelece que o governo deve investigar e pesquisar a real situação do karoshi, promover a conscientização pública e apoiar organizações privadas. Contudo, a lei não estabelece penalidades específicas para empresas que não cumpram com as medidas. Em setembro de 2016, o Gabinete Abe realizou uma reunião para reformar o estilo de trabalho, considerando um dos maiores desafios para o governo. A reforma visava corrigir as longas horas de trabalho e promover a igualdade salarial. O plano de implementação da reforma do estilo de trabalho de março de 2017 introduziu pela primeira vez um limite para horas extras. No entanto, esse limite gerou controvérsias. Embora as novas regras estabeleçam um máximo de 45 horas extras por mês e 360 horas por ano, com uma exceção especial de até 720 horas anuais, muitas críticas surgiram. Especialistas argumentam que o limite ainda é alto em comparação com os padrões internacionais e que não cobre adequadamente as horas trabalhadas durante feriados. Guy Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho na época, elogiou a introdução do limite para horas extras, mas também destacou que o tempo permitido ainda é excessivo em termos globais. É crucial refletirmos sobre a importância dessas medidas no contexto das vidas que foram perdidas devido ao karoshi. O combate ao excesso de trabalho não é apenas uma questão de regulamentação e reforma, mas também um ato de respeito e homenagem à memória daqueles que sofreram e faleceram devido a condições de trabalho abusivas. A implementação de leis e políticas voltadas para prevenir o karoshi é um passo essencial para garantir que os trabalhadores não sejam forçados a sacrificar sua saúde e bem-estar em prol do trabalho. As recentes reformas e novas legislações são fundamentais para criar um ambiente de trabalho mais humano e seguro, onde a dignidade do trabalhador é priorizada. Essas medidas visam não apenas reduzir as longas horas de trabalho e melhorar as condições de saúde, mas também reconhecer e honrar as vítimas do karoshi. É importante lembrar que, além de regulamentações e limites,
uma mudança cultural profunda é necessária. A luta contra o karoshi é uma questão de justiça social e humana. É um esforço para criar um mundo onde o trabalho não seja uma fonte de sofrimento e onde a saúde e a vida dos trabalhadores sejam valorizadas e protegidas. Somente assim poderemos realmente transformar a dor e a perda em uma força para o bem, promovendo um futuro mais saudável e equilibrado para todos. E você, se estivesse na situação dos trabalhadores japoneses, o que faria? Como a cultura corporativa no Brasil é bem diferente, seria interessante saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo. Queremos ouvir sua perspectiva. Todos os detalhes mencionados no vídeo estão na descrição, então dê uma olhada. Agradecemos por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, e até o próximo vídeo.